Bom dia, eu sou o professor Nelson Canabarro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa. Semanalmente eu apresento aqui o programa DC+, Trabalho e Renda, onde discutimos itens relacionados às questões do mercado de trabalho de Ponta Grossa, do Paraná, do Brasil e do mundo como um todo. E desde o início do programa eu tenho dado uma ênfase em relação ao impacto da tecnologia no mercado de trabalho. Quero antes me desculpar a todos aí que estou meio ofegante, eu acabei de sair do internamento por Covid, onde tive 75% dos pulmões comprometidos, então isso afeta a respiração e também a velocidade da fala. Mas está tudo bem, a mente está funcionando perfeitamente, o corpo vem atrás. E eu vou relembrar aqui para vocês, hoje eu vou ter dois convidados, o Dr. Cristiano Pinto, que é médico, cirurgião vascular, e o professor Donizete, que é da Universidade de São Paulo, e é um dos pioneiros aí que fala a respeito da internet das coisas, inteligência artificial, e um grande produtor de conhecimento nessa área. Para introduzir a nossa conversa aqui e mostrar, né, o que a tecnologia vai fazer com o mercado de trabalho, eu vou relembrar uma pesquisa que eu fiz o ano passado. Na verdade, eu fiz a pesquisa pré-pandemia. Então, são algumas informações que antes da pandemia faziam muito sentido. E a pandemia serviu como um acelerador. De forma bem resumida, né, a previsão feita pela Universidade da Singularidade, que é uma universidade que existe dentro do Vale do Silício, que foi criada pelas maiores empresas de tecnologia que lá estão instaladas, com o objetivo de formar profissionais de alto desempenho para aquilo que eles necessitavam lá. A previsão da Universidade da Singularidade é que em 10 anos, de 2018 a 2028, na época, seriam criados 50 milhões de empregos de base tecnológica ao redor do planeta e seriam extintos 15 milhões de empregos de base manual. Então, serviços operacionais, que a gente visita as indústrias, né, e vê lá os robôs trabalhando. Eu sempre brinco, tem uma indústria aqui em Ponta Grossa de alta tecnologia. Foi a primeira a colocar robô e cada vez que a gente ia fazer visita nessa indústria, existia uma ansiedade por parte do nosso guia de mostrar o robô trabalhando. E basicamente o robô era uma garra que fazia a separação do produto acabado por cliente. Só isso. E o que esse robô fazia? Ele substituiu a mão de obra de 12 funcionários. Um robô tirando 12 funcionários de trabalho operacional. Então esse é o primórdio, né, do que nós chamamos hoje de indústria 4.0, onde na indústria 3.0 foi o processo de automação, automatização, uso de robô com serviços repetitivos, e a revolução da indústria 4.0 vem com a inteligência artificial conduzindo a produção. Até todo esse discurso que eu estou fazendo remete ao imaginário popular que a automação é coisa da indústria. Quando a gente fala desses empregos aqui, de 50 milhões de empregos de base tecnológica, a gente sempre pensa na indústria, porque, de fato, sempre foi um dos setores de vanguarda quando se fala do uso da tecnologia. Agora, aonde estão esses empregos que vão ser extintos, né? 15 milhões de empregos. Basicamente, eu separo os trabalhadores em dois tipos, o trabalhador complexo e o trabalhador simples, o homem simples e o homem complexo. O homem simples é aquele que usa pouca inteligência, baixa qualificação profissional para realizar o seu trabalho. Basicamente é o primeiro que vai sentir o impacto da tecnologia, porque o cargo dele tem uma grande probabilidade de ser extinto. Esses profissionais, aqui está a pirâmide de Maslow, eles se concentram em suas necessidades nessa região aqui. Então é o salário da categoria, máximo 2 salários mínimos por mês, onde eles conseguem garantir basicamente suas necessidades fisiológicas, de segurança e alguma coisa de social. Questões relacionadas à estima e a realizações pessoais não entram na vida do profissional simples, né? E os empregos que serão gerados para profissionais complexos, como, por exemplo, o professor Donizete, que está aqui, né? O doutor Cristiano, eu, como professor universitário, que são profissionais onde as realizações pessoais, principalmente a geração Y e geração Z, estão na base das necessidades deles. E que o trabalho, ou ele vem ao encontro das realizações pessoais, ou ele não serve mais. Então trocam de emprego rapidamente, eles usam até uma palavra, eles estão pivotando. Chegam numa empresa, não está certo, os princípios não conversam, eles pivotam, trocam para outro lugar. E é muito mais difícil reter talentos, é muito mais difícil produzir engajamento, porque é um profissional bastante complexo,
E a estima e o social estão lá no topo. E ainda tem mais um detalhe, se vocês observarem, essa aqui é uma reconstrução da pirâmide de Maslow que eu fiz, baseado no perfil do egresso da UTFPR, mostra que as necessidades de segurança, as fisiológicas e as sociais, elas mudaram de posição e nem aparecem na pirâmide deles. Eu tenho estudantes que eu fui orientador de estágio dentro da DAF Caminhões, aqui, que é uma das empresas que mais contrata engenheiros, né, na cidade, acho que no Brasil todo também. E ele recebeu uma oferta ao final do estágio para ficar como engenheiro júnior e ele não aceitou. Por quê? Porque ele queria fazer uma pós-graduação em Compiègne, na França, onde a nossa universidade tem dupla diplomação. Então ele, não, eu não quero emprego e foi. Deixou a família, deixou a possibilidade da segurança de uma multinacional, de um cargo de engenharia mesmo, e ele está na França estudando. Ou seja, a segurança, a fisiologia e o relacionamento com a família e os amigos, ele pode esperar na visão do profissional que está entrando no mercado. Isso afeta muitas relações de trabalho, né? Outro dado preocupante que eu descobri nessa pesquisa foi esse mapa aqui, professor. Aqui estão os países, os 15 países que mais produzem e vendem tecnologia no mundo. Quanto maior o círculo ao redor deles, maior é o volume de dinheiro em dólares, né? Então, vê aqui a legenda, né? 900 bilhões de dólares, então onde está ali Estados Unidos, Alemanha, a China. Por ano gira em torno de 900 bilhões de dólares, desde 2014, essas informações. O que me preocupa nesse mapa é que a América do Sul está inteira fora dos países que produzem e vendem tecnologia. O que significa isso? Se a gente pegar esse mapa, né? E aquela informação dos 50 milhões de empregos gerados ao redor do mundo, vai sobrar 3, 4% para o Brasil. E dos 15 milhões de empregos que vão ser extintos em função do pouco uso de inteligência no trabalho, acredito que 50%, 60% vão estar no Brasil. Porque nós somos produtores de commodities, né? Somos exportadores de mão de obra. Eu tenho feito entrevistas aqui com profissionais em vários países. Existem feiras em São Paulo que vêm para recrutar, principalmente na área de programação e desenvolvimento, de tecnologia da informação, vêm recrutar brasileiros porque são os melhores do mundo. E nós temos uma dificuldade, é transformar uma boa mão de obra em um empreendedor. Então, geração de startups, criação de pesquisa e desenvolvimento, gerar patente que gera negócio, mudar uma filosofia brasileira de que a pesquisa não pode ganhar dinheiro, que o pesquisador tem que ser um meritocrata, né, que ele não vai produzir coisas atrás do vil metal. E essa mudança de posicionamento, de comportamento, é que talvez deixe a gente ainda na parte cinza do mapa da tecnologia ao redor do mundo. E eu hoje, né, converso com vocês, e aqui uma pesquisa também, feita com as 50 maiores empresas de tecnologia do mundo, empresas globais, onde eles perguntaram quais seriam os 12 itens mais importantes do perfil de um profissional. Em primeiro lugar, talento. Ou seja, está baseado na pessoa, né? As 50 maiores empresas, né, do país, do mundo. E todos os CEOs dessas empresas colocaram o talento da pessoa como aquilo que é o maior patrimônio que todas as empresas podem ter para conquistar a competitividade global. Então, essas informações, professor Donizete, são informações que eu fui buscar nessa pesquisa, porque eu observava muito a questão da redução dos empregos, principalmente no setor industrial, em função da chegada da tecnologia. Eu tinha um amigo que já é falecido, ele falava assim para mim, professor, cada vez que eu compro uma máquina nova, eu demito 5 pessoas. E pessoas que fariam trabalhos braçais, operacionais, ou seja, sem o uso de uma inteligência embarcada no trabalho braçal, né? E a tendência da tecnologia começou na indústria 3.0, substituindo essa mão de obra, mas agora ela está migrando para um patamar acima. Mas isso não se restringe à questão da indústria. A tecnologia veio e com a pandemia foi acelerada para mudar as relações de trabalho do mundo todo, em todas as áreas. Professor,
O que o senhor tem a dizer sobre isso? O professor Donizete, da USP, pesquisador e pioneiro, como eu já falei, no que diz respeito às relações da tecnologia com o mundo do trabalho. Bem, Nelson, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Quero parabenizar você pelo tema do seu trabalho, pelo tema daquilo que você leva para a sociedade aí todas as semanas. O Brasil precisa muito dessas contribuições e de profissionais como você. Primeiramente, eu gostaria de dizer que quando falamos de automação, você tem uma questão de automação humana e automação tecnológica. Ok. Eu pertenço ao grupo de pesquisa de automação e sistemas de informação, GAESE, que fica dentro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Quem está à frente desses trabalhos há mais de 40 anos é o professor Eduardo Dias, que sempre foi um homem visionário, um pesquisador, um professor titular, e que ele sempre vislumbrou possibilidades de melhorar as habilidades e competências, né, de seus estudantes, mestrandos, doutorandos ou graduandos, para um mundo que ele idealizava. E esse mundo nós chegamos, né? Quer dizer, quando ele começa com esses sonhos... Fala o quê? Está muito baixo o microfone. Fala um pouquinho mais forte. Eu diminuí porque eu sempre recebo reclamações. Está desligado. Agora vai, pode continuar. Começar? Não, pode continuar. Mas conseguiu pegar o início? Sim, pode continuar. E o professor Eduardo Dias sempre foi um homem visionário para, assim, o que ele pensava em termos de sociedade. Quer dizer, como é que seria essa sociedade de automação e informação no futuro que já chegou hoje, sim, mas que naquela época ele se empenhava em suas missões. Ou seja, você falou muita coisa bacana aqui, que a gente resume o quê? O homem hoje tem que ter missão. Tem que ter missão. Porque essa condição pervasiva de você simplesmente, né, pula daqui para cá, vai ficar muito mais complicado daqui para frente. E nós sempre discutimos uma outra questão. Quando nós falamos de automação humana, nós estamos falando de condições de tomada de decisão. O que eu posso automatizar para melhorar sua assertividade na tomada de decisão? Não importa se é na indústria, não importa se é no comércio, não importa se é numa clínica, não importa se é numa escola, não importa, né, também esse grau. Não, por exemplo, o Dr. Cristiano que está aqui é um cirurgião. Então você falar de automação humana para um cirurgião é tudo que ele sonha na vida dele para melhorar a assertividade dele no campo cirúrgico. Sim, até porque é uma decisão instantânea pode comprometer uma vida. Em tempo real. Em tempo real, exatamente. Então, quando nós falamos do agronegócio, você citou, por exemplo, a tecnologia em termos de mudanças tecnológicas que vão levar ao campo maior rentabilidade. Sim. O que significa isso? Significa que hoje você tem máquinas poderosíssimas, que a hora que você instala essa máquina no campo, ela substitui mais de 200 funcionários, simultaneamente, direta e indiretamente. Ora, o que isso significa? Significa que a automação, de maneira geral, ela não tem nada a ver com custo. Automação tem a ver com rentabilidade. Automação tem a ver com qualidade. Automação tem a ver com bem-estar físico e mental. Entendi. Então, a questão da automação hoje ela é uma questão transversal. Em tudo que nós falamos do setor produtivo, ela tem que ser transversal. E a gente precisa ter, mudar a câmera, precisa ter uma visão mais ampla e mais aberta sobre isso, porque muitos setores, eu faço parte da Associação Comercial aqui de Ponta Grossa, e ainda vejo empresários achando que pós-pandemia a vida volta a ser como era no pré-pandemia. Isso é uma ilusão. Isso não vai acontecer. Inclusive vai ser um grande prejuízo. Eu tenho dado aulas online na universidade e tem um ganho impressionante de desempenho.
precisa, obviamente, fazer adaptações, né, e tudo mais. Nelson, o professor sofreu muito, não é? Sim, Porque tinha muitas escolas que já haviam investido em tecnologias digitais Sim. para que você tivesse ambientes virtuais de aprendizagem. Sim. Aquelas escolas que já estavam investindo nesse campo, ela não sofreu tanto Sim, foi essa um processo passagem. de mudança de postura do professor. Isso, e o professor não estava acostumado, quer dizer, o nosso sofrimento de adaptar o que já estava adaptado Sim. virou uma loucura, quer dizer, cultural. não só para os nossos alunos, mas para todos Então, nós é uma coisa que eu tenho profissionais. sempre falado, é o seguinte, ó, é a cultura digital. É a cultura É isso digital. que nós precisamos desenvolver. Não adianta investir em equipamento, software, treinamento, se não instalar na escola, na empresa, na clínica, seja lá onde for, a questão da cultura digital. Porque vai estar sempre dando um jeitinho, né? Vai estar ajeitando as coisas e não, de fato, empregando a tecnologia a favor da rentabilidade, a favor do resultado, a favor da eficácia das decisões e tudo mais. Então, a gente tem aqui também o Dr. Cristiano, que é médico, né, cirurgião vascular. Eu vou dizer para o senhor que eu trabalho com um hospital aqui em Ponta Grossa, Hospital da Criança. Eu sou presidente da Associação dos Amigos do Hospital da Criança e a gente fez lá toda uma mobilização social. Captamos 7 milhões de reais e nós fizemos um hospital novo dentro da Casca Velha. E isso deu para a cidade um ganho de uma estrutura hospitalar muito melhor. E eu vejo a ação médica, vejo o valor da enfermagem, que é o que faz rodar o hospital de fato, né? Na verdade, né? O serviço de enfermagem, os serviços de apoio. Mas com a pandemia, a área da saúde foi a área assim que, vamos dizer, teve uma super exposição, né? Tanto para aquilo que fez de muito bom, tanto para aquilo que fez que não deu certo, né? Então veio para a vitrine, imediatamente veio para a vitrine. Isso é bom, vai ficar um legado pós-pandemia de estrutura de saúde melhor, né? Espero que valorização também de todos os profissionais da saúde, as equipes de apoio, todo mundo precisa ser valorizado. Eu vejo sim enfermeiros fazendo 36 horas seguidas para ter um salário razoável, né? Mas vejo também que eu perdi um irmão para Covid e eu tive Covid recentemente. Meu irmão ficou no serviço público, muito bem atendido, e eu fiquei na Unimed, né, também muito bem atendido. O que eu percebi de diferença nos dois tratamentos foi a velocidade das coisas. Então eu fiz uma tomografia e em meia hora eu tinha o resultado na mão do médico. Meu irmão fez uma tomografia e levou 6 dias para ter o resultado. Então era um resultado que não servia para nada mais, né? 6 dias de Covid, não tem informação útil, relevante nenhuma no exame. Fantástica a sua colocação. Então eu vejo assim, talvez essa questão relacionada ao tempo das coisas, a tecnologia vai ser uma base de apoio fundamental. E o Dr. Cristiano Pinto, ele é também, além de ser um médico, né, ele é um empreendedor pontagrossense que está vindo com uma proposta nova de uma clínica baseada em inteligência. Não a inteligência humana, e sim a inteligência artificial, a internet das coisas, para facilitar e dar melhor desempenho, alto desempenho para o serviço médico. Doutor, como que é essa clínica? Qual é a diferença dela para uma clínica tradicional? Bom dia, Nelson. Bom dia, professor Donizete. Bom dia. Muito obrigado pelo convite para participar aqui do programa. É sempre uma satisfação estar de volta a Ponta Grossa e trazendo essas novidades, nesses novos conceitos, quando a gente fala dentro da área da saúde de mudança de modelo de atendimento, né? Como que isso impacta na vida do profissional de saúde, como que isso impacta na vida das famílias, dentro das empresas. Você falou alguns pontos muito interessantes, né? A questão da exposição da saúde na época da pandemia. Isso acabou mostrando para a população, de uma forma geral, as dificuldades que se existem dentro da área de saúde, né? Exato. As dificuldades que se existem dentro dos hospitais, dentro de clínicas. E esse exemplo da tomografia é assim, basicamente você está falando o quê? De processo, né? Da realização até a identificação do problema dentro da tomografia, a questão da comunicação e como que Pode isso... Pode deixar.
como que isso poderia ser melhorado, né, ou otimizado, ou empoderado a decisão desses profissionais. Então, você está falando dentro de tempo, né? Isso. A pergunta de uma clínica inteligente, o que muda isso de uma clínica tradicional para uma clínica inteligente, vamos dizer assim? A tecnologia que ela utiliza. Então, quando você tem disponível sistemas inteligentes ou prontuários inteligentes que fazem a interoperabilidade, que é uma das características da Revolução 4.0 dentro da saúde, que é o quê? Máquina conversando com máquina. Quando essas informações são passadas de uma para outra, a tomada de decisão daquele profissional que está à distância, ela está empoderada. Vamos dar o exemplo da tomografia. Perfeito. Ele fez a tomografia, ao mesmo tempo, aquela máquina da tomografia conversava com o prontuário do profissional médico, que poderia ver o resultado dessa tomografia na palma da sua mão, na frente do seu laptop, dentro do consultório, em tempo real, como se estivesse fazendo. Para ele poder fechar o quadro clínico. O mais breve Isso é que é possível. interessante. Ele está com um prontuário ali, a sua vida aberta na frente dele, com todos os seus indicadores, com toda a anamnese, e chega aquele exame automaticamente, é uma automação, e explode para ele fechar o quadro clínico. Ou seja, tudo isso é muito rápido. É 1 minuto, 2 minutos, são 3 minutos. E como isso influencia na hora da tomada da decisão. Essas tecnologias, uma clínica inteligente, ela permite que você tenha o seu médico dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Isso é fantástico, porque assim, primeiro o medo, né, da população de modo geral de ir no hospital por um atendimento que não seja Covid, né? Uhum. Eu tenho percebido isso. O Hospital da Criança, usando uma palavra, a safra, é o inverno. Porque as crianças têm muito problema respiratório, né? Então o hospital lota. Esse ano que passou, em 2020, nós ficamos lá com 25% de ocupação. 25%. Por quê? Porque as pessoas deixaram de levar as crianças por medo da Covid, de levar as crianças por problemas respiratórios normais, gripe, resfriado, essas questões assim, e ficaram em casa. E o fato de não ter aula também, os vetores foram eliminados, né? Minhas crianças não tiveram nada de problema de saúde em 2020. Nelson, você sabe que... Rotavírus, todas essas coisas que são tradicionais, Sim. que a escola, né, é o ponto de transmissão, não tem. E no atendimento hospitalar, o tempo é um parceiro do médico. Sim. Né? Quanto mais rápido... E até no pré-hospitalar. Exato. Porque você imagine que clínicas inteligentes e essa tecnologia, ela quebra uma barreira geográfica de distância. Perfeito. Então, um outro modelo de atendimento ou um modelo pro profissional de saúde é como eu, um cirurgião vascular, dentro do meu consultório, dentro da minha clínica, posso empoderar a decisão de um profissional médico que está dentro de uma unidade básica de saúde. E numa cidade do interior, por exemplo? Aonde não tem médico. Exato. Existem condições muito interessantes e que há 6 anos, 7 anos, o GAES, esse grupo de automação e sistemas de informação lá da Poli, na USP, ele foi convidado para compor uma das bases de tecnologia ou engenharia médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, quando o professor Eduardo chega com toda a sua equipe, ele faz uma contribuição, ou seja, para onde nós estamos indo. E nessa época foi escrito um trabalho sobre o hospital inteligente, sobre clínicas inteligentes. Ali nós não somente discutíamos a questão tecnológica, como a questão de conforto na tomada de decisão. E é aí que nós entramos. O nosso grupo, ele olha para o empoderamento médico. Tem muita gente que discute as pontas. Nós estamos discutindo a vida do profissional da saúde. Entendi. O que seja, ele tem que ter um equilíbrio, ele tem que ter um bem-estar físico e mental apropriado para as suas tomadas de decisão, porque nós não podemos imaginar que o médico não tenha medo de estar no meio dessa confusão toda e sendo exigido ao máximo.
em situações em que nós não temos ainda na mesa, sobre a mesa, de onde verdadeiramente essas coisas ocorrem. E na hora que ele é chamado para intervir, ele precisa ter um empoderamento. Então, nós temos os hospitais com uma lotação totalmente comprometida. Nós temos que ir na casa dos munícipes. Nós temos que ir nas escolas, não deixar a criança sair para ter que fazer algo. É prevenção, é trabalhar na educação. E hoje nós temos equipamentos com softwares embarcados e que eles trazem para o mesmo ambiente a tranquilidade do médico enxergar os seus pacientes em tempo real. E ele pode fazer quadros clínicos, fechar esses quadros clínicos a priori, ou seja, para prevenir. Então, hoje você tem programas e projetos contra a obesidade infantil, porque uma criança em obesidade, ela tem 27 vetores de patologias diferentes que vai impactar na saúde pública. Sim. Vai impactar no SUS, ou seja, vai impactar Todo em esse tudo. trabalho de base, na verdade, é um investimento É um investimento. que, no caso do governo, não gera rentabilidade, gera economia. Né? É isso. É disso que nós estamos falando. Porque No setor você- privado também. Você vai trazer, vai evitar que lá na vida adulta você tenha algumas pessoas que estariam com certeza no serviço público sendo atendido. Sim. Se fizer um trabalho de base, um trabalho preventivo, medicina preventiva, uso da tecnologia, essa clínica inteligente, eu acho assim que é a grande sacada, porque você tem profissionais extraordinários no Brasil, na área da saúde, mas eles estão em alguns lugares, né? Se nós não usarmos a tecnologia, o alcance desses profissionais vai ser sempre limitado pela geografia, né? Infelizmente, pelo tempo, e o uso da tecnologia, ela permite que esses profissionais estejam em qualquer lugar, em qualquer momento, empoderando aquele profissional lá da ponta, que está lá no atendimento da saúde da família, às vezes, né? Ou atendimento nas pequenas cidades, na sua própria clínica, podendo dar para ele uma condição de análise baseada em tecnologia para dar mais eficácia no diagnóstico, mais eficácia no tratamento. Acho que é isso, né, doutor? Eu entendi corretamente? É bem essa linha de pensamento, né? É importante fazer algumas observações no seguinte sentido. Quando ele fala profissionais da área de saúde, eu posso estar envolvendo desde o agente comunitário de saúde até o profissional médico especialista na outra ponta. Como é que a gente faz com que as informações desse profissional da atenção básica que está dentro da casa cheguem ao É profissional uma médico? equipe, sempre uma equipe. Entendi. Então, o trabalho ele deve obedecer à realização de processos de atendimento, treinamento, mas a formação da equipe e a tecnologia fazendo com que essas informações sejam transmitidas em tempo real. Nesse caso que o Cristiano está falando, por exemplo, você está dentro de um ambiente, ou seja, cada profissional da saúde tem o seu campo de atuação dentro desse sistema de inteligente. Porque um profissional, por exemplo, ele não pode ver o que está ocorrendo de maneira geral e detalhada da vida desse paciente que está sendo atendido. Só o médico tem essa visão, ou seja, você tem um escalonamento hierárquico de quem pode ver o que e como, porque nós temos uma lei geral de proteção de dados. Então, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: quando nós falamos dessa tranquilidade para os médicos, imagina um médico saindo do seu posto de saúde para visitar os seus pacientes. Qual o trajeto? Nós tivemos numa cidade, por exemplo, em que existe um bairro a 50 quilômetros, com uma estrada totalmente deteriorada, onde tem pessoas ainda hoje vêm a óbito porque não tem um aparelho de pressão arterial, vamos falar assim. Muito bem. Essas pessoas, esses profissionais médicos, eles não têm que ficar andando, como por exemplo o relato de uma médica num determinado momento, ela falou: às vezes eu vou para o campo e minha sandália fica presa no barro, o cachorro que vem e come minha bolsa, sabe aquela coisa maluca? Aquelas histórias que parecem inventadas. Isso. E aí ela falou: meu Deus, isso é tudo que a gente precisava, porque ela vai ter mais tempo, uma cobertura maior com os pacientes, atendendo todos em casa. E ela no posto de saúde, tendo total cobertura de todos esses
pacientes, ou seja, Perfeito. ela pode interagir Então, em na verdade, tempo essa real. clínica é uma possibilidade também para o sistema público de saúde e para profissionais da área privada. Para os profissionais da área privada, para os profissionais, para o sistema público, é como transformar as suas clínicas em clínicas inteligentes. Como utilizar essas tecnologias para isso. Entendi. Né? Mas o outro ponto que eu gostaria de ressaltar, e que você tocou no tratamento preventivo, né? Hoje a maioria das pessoas, elas procuram um profissional de saúde quando elas realmente estão apresentando problema. Uhum. Então, quer dizer, eu pago um plano, eu vou utilizar esse plano quando eu estou ruim. Mas tudo cuida de você no dia a dia. Exato. Para você não ficar ruim. Para você não ficar ruim. E às vezes você tem uma rotatividade de médicos, né, Então, nos planos. Como você que é o nunca encontra trabalho, o né, mesmo médico. preventivo para isso? Como que você passa também a se cuidar? Porque essas tecnologias, elas não vêm só para os profissionais de saúde. Ela também vai estar dentro do seu bolso, vai estar dentro do seu laptop, da sua casa, que vai ajudar a você monitorar a sua saúde, esses smart watches, né? Várias notícias de pessoas salvas pelo smartwatch. Isso comunica com um sistema que comunica com um prontuário do seu médico. Todas aquelas informações estão sendo agrupadas ali dentro. Então, isso é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque é uma mudança cultural. As pessoas, elas passam a ser proativas nos seus cuidados. Quando você tem a prevenção, quando você tem sistemas e a tecnologia vindo, que é inteligência artificial, quando a gente fala em predição, quer dizer, como que todas aquelas informações que você coletou pode virar para o Nelson e falar assim, Nelson, olha, você tem 20% de chance de desenvolver um diabetes nos próximos 5 anos. Essa informação, você pode ser proativo para 5 anos virar 10, virar 15 Isso. ou não virar tempo nenhum. Isso é o Nelson. O professor Donizete é outra pessoa. E Sim. a medicina, com essas tecnologias, ela tem um desenvolvimento de se ficar personalizada. Ela é você. Você tem a sua medicina, você tem o seu perfil de patológico, vamos dizer assim, perfil genético, e ela vai de encontro. Então você passa a ser proativo para isso. Agora, quem proativo tá por trás e assertivo disso também, tudo? porque como você está personalizando, aquelas ações que estão sendo tomadas, com obviamente orientação e tudo mais da área da saúde, elas vão produzir um resultado muito melhor. E quem está por trás disso tudo? Uma equipe. Perfeito. Existe uma parceria. Eu vejo assim, doutor, que o professor Donizete é um estudioso da área e um defensor, né, da tecnologia. Nós estávamos conversando aqui antes do programa sobre projetos que ele já desenvolveu, que levariam as pessoas, né, envolvidas nesses projetos a ter uma visão diferente do desenvolvimento e do uso da tecnologia na nossa vida. Nelson, assim, sem querer te cortando, Pode ficar à vontade. Referindo ao nosso querido Jô, mas assim, o que mudou em tudo isso com o advento da internet das coisas é que nós temos uma convergência, e essa quarta revolução científica que eu chamo, né, a revolução industrial, ela tem um viés um pouco diferente, e que não seria nem quarta, porque tudo isso começou com Arquimedes antes de Cristo, né? Então, nós temos uma trajetória muito grande em termos de automação e de desenvolvimento de tecnologias, de pesquisa e inovação, e empreendedorismo amarrado a tudo isso. Porém, nós estamos falando de uma tríade. Tudo isso que aconteceu com a mudança do protocolo de internet do IPv4 para o IPv6 é que você pode juntar todos esses dispositivos móveis numa única linha, ou seja, grudou tudo. Então, todo mundo está conectado. E com o 5G nós vamos ter um ganho de performance muito maior e que eu acredito que deve ser pauta de muitas discussões ainda, porque desde a área de segurança até a área de aplicações, nós teremos que discutir isso com muito cuidado, com muito carinho, para poder orientar a sociedade frente a essa nova tecnologia, um novo passo. Entendi. Mas toda essa transformação tem nome.
Nós temos hoje a convergência do mundo físico, biológico e digital. E é aí que nós, em termos de pesquisa, nós temos um foco. Por exemplo, nós entendemos a telemedicina. Você hoje tem teleconsulta, você tem teleatendimento, você tem tele de um monte de coisas. Mas nós entendemos a telemedicina para o profissional médico desde que ele tenha equipamentos inteligentes, fazendo essa comunicação em tempo real. Senão essa é uma conversa de um jeito diferente. Entende? Agora eu tenho que ver os seus sinais vitais em tempo real na minha tela, no meu quadro aqui, junto com a anamnese, para eu poder começar a fechar um quadro clínico. E se eu precisar de um outro colega, esse colega entra em até 7 segundos para conversar sobre o paciente Nelson. Então, nós entendemos a telemedicina para dar conforto e empoderamento para esses médicos, desde que se tenha equipamentos inteligentes que conversem em tempo real e que leve os sinais vitais desse paciente, como poderia ser até um CT, né, um tomógrafo, onde ele está entregando, né, o seu retrato ali, a sua imagem por dentro, e isso trafega em tempo real. Ora, não existe mais distância. Se você estiver lá no alto do Xingu, o doutor Cristiano está aqui vendo você que estava passeando e teve um episódio lá e, enfim, passou mal. Ele vai te ver por dentro, porque hoje a gente tem equipamentos para isso. Só que eles estão integrados. O que significa integrado? Eles conversam entre si para dar maior conforto para o médico tomar a decisão. Essa integração é fundamental, porque você vê um indivíduo e não um indivíduo que são vários pacientes. Pois é. Imaginando o cenário disso, de como seria um profissional médico com 4, 5 telas. Na tela ele tem o prontuário, ele tem o resultado da tomografia, ele tem um outro colega, ele tem o vídeo do paciente conversando, né? Então, todas essas informações estão ali à distância e para tomada de decisão do profissional. Perfeito. E isso é telemedicina. E quando, doutor Cristiano, que a gente tem que já ir para o encerramento do programa, essa clínica que vocês estão trazendo para Ponta Grossa, esse empreendimento, essa novidade e trazendo inovação, né, para a área da saúde. Eu tenho 2 perguntas finais. Primeiro, o que vai acontecer com o profissional de saúde que não se adaptar à nova exigência do mundo digital em cima da prática da profissão dele? E segundo, essa clínica veio para Ponta Grossa. Qual a estrutura, funcionamento? Como os profissionais podem ficar sabendo dela? Como que vai ser isso? A primeira pergunta é muito boa, porque foi isso que me levou a pensar, há 4 anos atrás, quando eu fazia minha pós-graduação, aonde que estaria a minha profissão como médico, não pensando como cirurgião, que é mais difícil substituir, mas como médico, na clínica, no consultório, meu mercado de trabalho, como estaria daqui 5, 10 anos. Foi isso que me levou a idealizar e imaginar como eu poderia fazer uma mudança hoje, construir hoje aquilo que eu vou estar colhendo amanhã. Perfeito. O que eu digo para os profissionais médicos e colegas, essas tecnologias elas não vieram para substituir o profissional, mas elas vieram para empoderá-los, né? Ou ela traz para você, profissional médico... ganho de performance. Ganho de performance. Eu costumo dizer assim, Nelson, hoje o profissional médico, ele é um passivo. Por quê? Ele está dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, trabalhando dentro de um hospital, mas ele não faz a busca pelo cliente. Quem que faz essa busca pelo cliente? O cliente chega para ele. Ou porque vem encaminhado, a maioria hoje é o boca a boca, né? E ele vem buscar. O cliente vem procurá-lo para isso. Perfeito. Esses modelos, eles tornam esse médico, esse profissional um ativo. Por quê? Com essas parcerias, ele pode estar buscando esse cliente sem o cliente precisar, ou o paciente precisar dentro do consultório. Entendi, ele vai ter informações que vão dar para ele Quando previsão. Uma clínica inteligente que chega, existem parceiros dentro da cidade, colegas, fazendo tanto atenção primária, atenção secundária, né? Atenção primária é o cuidado básico daquela vida, atenção secundária é quando precisa de um especialista atuando dentro daquele
problema específico do paciente, quando a gente tem esse grupo integrado dentro de uma clínica inteligente ou outras clínicas inteligentes trabalhando, a gente começa a fazer um giro de pacientes e ofertando isso para uma comunidade toda. Fazendo com que o munícipe, o cidadão, de maneira geral, seja melhor cuidado na sua individualidade. Quanto tempo um CEO, por exemplo, um presidente de uma empresa, quanto tempo você no seu trabalho, às vezes você tem uma dor de barriga, vamos dizer assim, isso não é nada, uma dor, isso não é nada, e você vai postergando. Até que vira algo. Até que vira algo, ou seja, já é um órgão-alvo, né? Mas vai virar algo, né? Exatamente. Pior. Então, se você tem a possibilidade de estar, né, de ter profissionais assim, é na hora você aciona, escuta, olha, doutor Cristiano, rapaz, mas não é mais daquela forma em que é somente a conversa. Alguém tem que estar ali levando até você um tipo de equipamento para ele te ver por dentro, porque Perfeito. não adianta só na conversa. Exato. Mas Os profissionais, você perguntou o que vai acontecer, isso vai chegar a todos. Vai chegar através do Google, vai chegar através de grandes planos de saúde, vai chegar através de hospitais, né? Porque não tem como. O profissional médico fala assim, não, eu não vou fazer isso, vou continuar nessa medicina tradicional. Até um certo ponto, o cliente dele vai aceitar. Mas por último, se o cliente vai chegar, mas espera aí, doutor Nelson, você não trabalha com isso? Mas o meu vizinho tem dentro de casa, por que eu tenho que continuar Cristiano, aquilo? melhor que isso São é interessante. situações... Alguns médicos tinham até resistência e outras formas, né, de se colocar contra as tecnologias, muito sutis. Mas você percebe que quando todo mundo falava que era contra a telemedicina, mais de 70% dos médicos já trocavam mensagens do celular com seus pacientes, que era uma forma de comunicação à distância. É uma forma de telemedicina. A forma arcaica, né? Que é você conversar com ele. E agora isso se acentuou muito mais. Né? Sim. Agora, com o advento da pandemia, isso é uma prática... Você fez uma pergunta, Nelson, né, com relação ao profissional. Bem, eu particularmente, eu voltei para o país por conta da formação dos jovens, das crianças, e nós temos uma ONG já há 20 anos e que nós desenvolvemos projetos e que as crianças podem ter acesso ao desenvolvimento do raciocínio por outras ferramentas também. E nós defendemos sempre que nós temos que fazer com que nossas crianças gostem de matemática. Não é? A matemática é uma ciência que desenvolve o raciocínio humano. É para isso que ela está. A matemática é a base de tudo. E toda essa imagem, tudo isso que nós vemos com essas tecnologias, por baixo é matemática. Exato. Todos esses filmes digitais, Shrek, entre outros, é só matemática. A medicina teve um salto fabuloso na área de imagens e de você ter reconhecimentos por conta da indústria de games lá atrás. Porque milhões de crianças já estavam conectados a games e não aceitavam mais o cabelinho duro, né? Quem gosta de games, quem lembra de World of Warcraft, quem lembra, por exemplo, de Final Fantasy 1, 2, que eles não queriam o cabelinho duro, não queriam movimentos. São algoritmos matemáticos muito poderosos e são muito sofisticados. Sim. É uma matemática sofisticada que vai trabalhar com quaternions, tesselônios, octônios, são grupos algébricos muito sofisticados. Agora, pensar para tomar decisão significa você aplicar aquele sistema de equação de primeiro grau que você tinha lá no 6º ano, 7º ano, e que essa passagem da criança dos 8 aos 12 anos, ela tem que ser consolidada nessa matemática, justamente para que a gente tenha força de tomar a decisão. O raciocínio, a decisão, ela se baseia nessa frequência em que você tem o mundo das formas e o mundo das quantidades. Você tem a topologia, você tem a geometria, você tem a álgebra, você tem a aritmética, e é isso que nós estamos vendo no mundo.
Perfeito. Então, esse raciocínio depende da educação das nossas crianças. Depende da gente cada vez mais poder auxiliar o profissional, o educador, a trazer essas reflexões de maneira mais rápida. Então, eu sei que nós estamos nos momentos finais, eu não poderia de falar, né, isto porque eu sou um educador. Perfeito. E comecei minha vida, toda a minha trajetória sempre foi como educador. Quando eu saio para a sociedade para ajudar sistemas críticos, de fazer a coisa acontecer, é uma natureza minha e de alguns colegas, como a tua, na sua trajetória. Sim. Que você sai da universidade, não sai, né, mas dedica o seu tempo a fazer as coisas acontecerem na sociedade. E vai trazendo pessoas. E o Cristiano, quando me encontrou e veio perguntar se tudo que ele pensava tinha ressonância no futuro, eu falei para ele, tem, desde que você estude. Que é o que eu digo. Sim. O médico que parar de estudar, ele não terá comunicação. Porque a máquina ela vai até um limite. E ela vai entregar informações baseadas... da máquina é o ser humano que está na frente dela. Ela vai entregar informações baseadas em dados. Porém, a minha primeira aula de inteligência artificial há mais de 20 anos, eu sempre digo, inteligência artificial pressupõe da inteligência humana. 85% de um sistema cognitivo artificial é inteligência humana, 15% é código. Então, a pessoa que parar de estudar, a pessoa que parar de se pertencer a tudo isso que está acontecendo, ela terá, sim, obstáculos pela frente, porque ela não conseguirá dialogar com as máquinas. A máquina vai ser a esfinge na vida dele. Não é? Mas assim, o ser humano pode ser substituído. Devora, né? Vai ser a pergunta é, o ser humano, o profissional pode ser substituído? Eu duvido. Não é? Duvido. Porém, eu algumas práticas... Que essa tecnologia toda, ela vem para aquele que fizer a transição, que continuar estudando, que conseguir extrair da máquina, do software, ela vem para trazer um ganho de performance. Performance. Nós estamos falando de um profissional médico de alto desempenho, um professor de alto desempenho e alto impacto, né? Porque às vezes eu sempre me questiono, professor, como professor universitário, a forma como nós avaliamos os nossos alunos. Sim. Né? Eu sou originário da física e a tendência em todo lugar é avaliar a memória, a capacidade de memória. Essa é a tendência natural. E isso é um problema, porque memorizar significa que você não analisa, não avalia e não cria. E, consequentemente, não inova. Né? Só lembra. E não consegue entender os fenômenos. Exatamente. Né? Você não transpõe a memória para aplicação. Não consegue fazer isso. E a gente precisa mudar essa forma de avaliação, porque chega de pessoas repetindo o que já existe. Não é verdade? Nós precisamos de gente que crie, que tenha foco em solução, sim, que consiga analisar informações complexas e transformar em decisões. Mas o que acontece, Nelson, né? Hoje, se nós pegarmos aí o Sul, pegar o Sudeste, o Norte, o Nordeste, você vê muitas iniciativas boas. Sim. Porém, todos ainda trabalham, por exemplo, na área de inteligência artificial, uma grande maioria dessas empresas trabalham com algoritmos ou da IBM, ou da Microsoft, ou da SAS. Só que tem um problema. Quando você está dentro do seu conjunto de dados e a hora que você está fazendo a inferência para você trazer um estudo desses dados, você tem que entender que esses algoritmos se estressam, eles cansam. E em algum momento, muito menor de 1 ano, né, se a gente quiser falar a escala de tempo, ele terá que sofrer atualizações, adaptações, e que nós chamamos de você calibrar aquele algoritmo. Mas não é dele. Pois é. Então, ele não vai conseguir fazer isso e, obviamente, ele vai falar para você que está usando que o problema é seu e das suas pessoas que não sabem mexer no sistema. Então, existem alguns cursos, algumas palestras, justamente para você trazer à luz essas discussões, para orientar as empresas, as instituições de maneira geral, de como contratar tudo isso. O que ele tem, porque ele já tem muita coisa desenvolvida
e que são muito importantes. Ele não tem que descartar tudo isso. Ele tem que ter pessoas que trabalhem na arquitetura de inteligência, não tem nada a ver com tecnologia de hardware. Eu estou falando de inteligência humana. Ele tem que ter alguém que faça uma arquitetura de inteligência que contemple aquilo que ele já tem com aquilo que ele quer e com aquilo que ele necessita de investir nesse momento. Porque a automação, de novo, é performance. Performance humana, em primeiro lugar, né? Se eu faço uma automação, eu estou ganhando essa performance humana. Sim. Qualidade, estamos ganhando em lucratividade, nós estamos falando de receita, estamos falando de liquidez, nós estamos falando de coisas fantásticas, que é tudo aquilo que não somente o Brasil, mas o mundo inteiro precisa. Perfeito. E a palavra para mim que pode, assim, trazer tudo isso para uma mesa de discussões é equipe. Perfeito. O mundo hoje é de equipe. É a sua empresa, essa empresa, a minha empresa, a empresa dele, em termos de academia, em termos de tecido social como um todo, que é o Triple Helix, você trazer empresa, governo e a universidade para a gente dar soluções para o mercado. Perfeito. Doutor Cristiano, seus contatos. Meu rede social é @inovaclinica, né, .com.br, coisa. Meu telefone é 991033373. Tá? Estou à disposição, quiser mandar um zap. Perfeito. Conversar. Olha, eu achei muito interessante. Eu fui paciente, né? Durante 148 horas eu me tornei um passageiro também, né, do atendimento de saúde. Vi na prática os cuidados médicos, a necessidade da tecnologia, a relação humana em tudo isso, né? E eu fico muito feliz assim de ver que o senhor está vindo com essa ideia de uma clínica baseada em tecnologia para dar assertividade no diagnóstico, empoderamento do médico, tomar decisões mais assertivas, decisões complexas, apoiadas em evidências, para que possa melhor garantir a vida do seu paciente. E eu digo para todos aqui que o tempo no atendimento pré-hospitalar, atendimento primário, no cuidado de uma doença, ele é inimigo ou é parceiro? Quanto mais tempo você levar para ter um diagnóstico, para ter um cuidado, o tempo é teu inimigo. Quanto menos tempo você levar, o tempo é teu parceiro no teu tratamento. Então, uma tecnologia que venha, todo o uso da tecnologia que venha apoiar o serviço de saúde é apoiar a manutenção da vida. Doutor Cristiano, parabéns pela iniciativa, espero que tenha amplo sucesso aqui em Ponta Grossa, seja bem-vindo sempre. Professor Donizete, prazer em conhecer, compactude muitas ideias suas, assim, acho que o futuro nosso está na base da educação. Sim. Se nós não tomarmos medidas preventivas, protetivas e de suporte para mudar o perfil da educação no país, nós vamos continuar na parte cinza do mapa da tecnologia do mundo. Perfeitamente. Infelizmente. Obrigado a todos, uma boa semana, Deus acompanhe todos vocês, se cuidem, na medida do possível fiquem em casa, né? Não é possível para todo mundo, e tomem todas as medidas de proteção porque é uma doença terrível, ok? Boa semana, obrigado pela audiência.